Olá, meus irmãos, meus amigos, parentes, meus vizinhos, vocês que com certeza estão agora assistindo a esse vídeo. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Igreja Batista Getsemane, aqui em Montes Claros, Minas Gerais, e queria compartilhar a palavra de Deus com você. Essa palavra, ela tem como propósito, tem como objetivo ajudar a você a passar por momentos difíceis, né? A questão das tragédias que estão acontecendo no mundo inteiro, né? E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero passar algumas informações e considero informações úteis dentro do assunto que nós vamos conversar. Segundo alguns pesquisadores, nos últimos 100 anos, nunca houve uma pandemia semelhante a essa que nós estamos vivenciando, em pleno início do século XXI, essa pós-modernidade. E há muita gente, e é difícil a gente conseguir encontrar alguém que não tenha perdido por causa do Covid-19 e também outras enfermidades e até por acidente. Alguém que não tenha perdido um parente, um amigo, um vizinho, quem sabe um colega, alguém dentro da sua própria família. Quem sabe eu não estou falando a você que está atravessando uma tragédia na sua vida. Então eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Quero considerar também, apenas para lembrar, que só aqui no Brasil já passa de 350 mil pessoas que já foram mortas, acometidas do Covid-19, fora as outras enfermidades, fora outras questões que nesse tempo não estão se considerando muito. Mas só pela Covid-19 a informação que nós temos que já passa de 350 mil pessoas. Só aqui no Brasil. É muita gente. E significa que tem muita gente angustiada, muita gente triste, muita gente chorando, muita gente atravessando um vale de lágrimas, de dor, de sofrimento. E muita gente vivendo uma experiência amarga de uma tragédia que aconteceu no contexto da sua família ou de um parente próximo, um parente distante, ou um amigo, um vizinho, como já disse, um colega de trabalho. Mas a palavra de Deus, que é o nosso assunto agora nessa tarde, é chamá-lo para observar e tirar algumas lições para a sua vida. Observar um homem que viveu numa época diferente da nossa época. Observar um homem que era um homem cristão, ele se relacionava com Deus e ele levava isso muito a sério. Ele tinha prazer em cultivar o seu relacionamento com Deus. Um homem casado, marido de uma só mulher. E ele tinha com essa esposa, ele teve com essa esposa 7 filhos e 3 filhas, totalizando 10. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente, ou
por que não dizer o homem mais rico do Oriente. Porque além da sua riqueza espiritual, conjugal, familiar, ele era um homem que tinha uma quantidade enorme de camelos, de ovelhas, de bois, de jumentas e muita gente trabalhando para ele. Era um grande empresário. Era um homem respeitado na sua família, respeitado entre os seus parentes e amigos, entre os seus funcionários, entre as famílias dos seus funcionários. Era um homem que estava tudo indo muito bem para ele. Saudável, um excelente administrador. E é a respeito desse homem que eu gostaria de conversar com você. O nome dele, a Bíblia diz que o nome dele, ele se chamava Jó. E o registro da sua história está no livro que leva o seu nome, o livro de Jó. Esse livro é um livro considerado livro poético, porque faz parte de um conjunto de livros, de 5 livros, que tem uma linguagem poética, tem um estilo poético, e este livro se encontra antes do livro dos Salmos. É o livro de Jó. Alguns teólogos entendem que é o livro mais antigo da Bíblia. E eu quero compartilhar com você a história desse homem. Mas não uma história fictícia, mas realista. Eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia em casa, Jó no capítulo 1, do versículo de número 20 até o 22. A Bíblia vai dizer: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, numa festa, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó. Jó não estava ali entre eles. Mas o texto diz que um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ato contínuo, enquanto este mensageiro ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ato contínuo, enquanto esse mensageiro ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. E aí segue a história. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a você. 4 mensageiros, cada um com uma notícia terrível, cada um contando a tragédia que aconteceu em relação aos jumentos e os empregados, ovelhas e os empregados, camelos e os empregados, os bois. E por último, 7 filhos e 3 filhas morreram soterrados, porque a casa desabou sobre eles. Esse homem, Jó, recebeu essas 4 notícias terríveis. Que tragédias!
aconteceu na vida de Jó. Ele agora não era o homem mais rico do Oriente. Era um homem que perdeu seus empregados e perdeu seus camelos, perdeu suas jumentas, perdeu os bois, perdeu as ovelhas e os empregados, seus filhos, suas filhas. E como se não bastasse, ele foi acometido por uma úlcera muito forte. O seu corpo, melhor dizendo, ficou cheio de úlceras, bolorentas, fedidas. Esse homem, olha aqui a quantidade de tragédia. Agora, como esse homem se comportou? Como foi a atitude desse homem diante das tragédias? Será que ele desesperou, amaldiçoou a Deus? Será que ele desistiu de viver, desistiu da sua esposa? O que será que aconteceu com esse homem? A você que já conhece a história, é importante relembrar. A você que ainda não conhece, faz bem em esperar o desfecho dessa nossa conversa. Observe você que o texto vai dizer, no capítulo 1, versículo 20 a 22, a respeito desses fatos que aqui relatei, mas vai dizer também, o texto vai dizer, Jó levantou-se, ele estava sentado ouvindo aquelas notícias, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Ele toma aquela atitude de rasgar o manto, de rapar a cabeça e prostrar-se em terra para adorar a Deus, um posicionamento de humildade, de entrega total. E ele vai dizer, nu saí do ventre da minha mãe e nu sairei. Eu vou partir daqui, eu vim aqui, não trouxe nada, eu vou sair daqui também, não vou levar nada. Quem me deu foi o Senhor, tudo que eu tive foi Deus que me deu, ele diz. E o Senhor então levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa postura de Jó é uma postura muito comum na vida de homens e mulheres que procuram ter um relacionamento com Deus, um relacionamento que seja pessoal, um relacionamento de amor com Deus. É típico de homens e mulheres que têm a vida alicerçada na palavra de Deus, na genuína palavra de Deus e no Deus da palavra. Esse tipo de conduta e de comportamento é próprio em homens e mulheres cujo relacionamento é vertical em primeira mão, e esse relacionamento vertical ele toma a dimensão horizontal do relacionamento com as pessoas. Jó sempre procurou ter um relacionamento vertical, relacionamento com Deus. E agora, quando perde tudo, ele traz à periferia, ele traz para a tona, para fora, a fé que ele sempre cultivou no seu coração. E ele expõe, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe. Essa é a realidade de todo homem. E nu sairei deste mundo. Deus me deu e Deus tomou. Jó tinha essa consciência de que ele nada trouxe para esta vida e também, com certeza, não levaria nada. Jó mostrou essa consciência através da sua fala de que ele reconhecia que tudo que ele havia desfrutado até então é porque Deus havia dado a ele.
Deus havia colocado em suas mãos, e Deus o tomou, Deus o levou. E ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. Então, a você que está atravessando por alguma tragédia, lembre-se, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Lembre-se disso. Tudo vem de Deus. A sua própria existência é providência de Deus. Porque é Deus que cria todas as coisas. É Deus que dá manutenção a todas as coisas. Porque a teologia vai dizer para nós que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Quem disse isso foi o famoso teólogo, que os seminaristas estudam muito, Abel Langston. Então, meu querido, você que me ouve nesta oportunidade, é Deus quem dá, é Deus que toma para si. E Jó está dizendo para nós que ele servia a Deus porque ele sabia quem Deus de fato era e o que Deus significava para ele. Então, o Adelino Marçal, quando cantou a música, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, se fechar, ele é Deus, se vier a enfermidade, ele é Deus, se o curado for, ele é Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, mas o adoro pelo que ele é. Essa é a postura de Jó. Então, essa é a primeira lição para nós. Não deixe de adorar a Deus pelo que Deus de fato é. Mesmo na dor, no sofrimento, na tragédia, na angústia, na tristeza, no desespero, pare para adorar, para se humilhar diante de Deus. Nunca amaldiçoe a Deus, nem vá atribuir a Deus nenhum malefício, porque o que está por detrás de toda essa tragédia que Jó experimentou é o próprio diabo. Foi ele. Ele foi, você lê o capítulo 1, você vai perceber que ele pediu permissão a Deus, porque ele disse que Deus havia cercado Jó de bens, dado uma ótima família, esposa, filhos, enriquecido ele, muitos empregados e uma quantidade enorme de rebanhos, tanto de camelos como de bois, como de ovelhas e de jumentas. E Satanás falou: tira tudo que tem, ele vai blasfemar de ti na tua cara. Deus então deu permissão ao diabo, mas só disse para ele: não tira a vida dele. Quem estava por trás daquilo ali é o inimigo, o diabo, que tem inveja de homens e mulheres que têm um relacionamento estreito com Deus, que tem inveja dos homens abençoados, das mulheres abençoadas, ele tem inveja. Mas Jó, diz o texto da palavra de Deus, que Jó adorou a Deus, dizendo: no saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, Jó teve que lidar também com a astúcia do diabo. No meio da tragédia, ele teve que lidar com a astúcia do diabo, que se valeu, o inimigo, o diabo, se valeu da fraqueza da esposa de Jó e tentou usar ela para que Jó blasfemasse contra Deus, porque esse era o intento do diabo desde o início, que Jó blasfemasse contra Deus. E ele usou a fraqueza da esposa de Jó, que estava sofrendo bastante, mas não com a mesma fé de Jó, não com a mesma firmeza, postura de Jó. Porque no relacionamento vertical, cada um tem que priorizar o seu relacionamento com Deus. Marido tem que priorizar o seu relacionamento com Deus, esposa tem que priorizar o seu relacionamento com Deus, é pessoal,
é individual. Cada um precisa realmente entender a importância de procurar cultivar um relacionamento com Deus. Então a esposa de Jó demonstra que não era uma mulher tão afinada no seu relacionamento com Deus. E quando ela sofreu essa tragédia ao lado do seu marido, o diabo se valeu da fraqueza dela e tentou usá-la. E ela disse para o seu esposo: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Foi o que ela disse. Você ainda mantém-se como um homem íntegro? Amaldiçoa a Deus, é melhor para você amaldiçoar ele e morrer. O diabo tentou se valer da fraqueza de Jó. Viu que ele estava debilitado emocionalmente, fisicamente. Viu que ela estava debilitada emocionalmente. O diabo então tentou usar ela. Mas a resposta do homem de Deus, em meio à tragédia, em meio ao sofrimento, foi dizer para ela: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó falou: isso é loucura, mulher. O que você está dizendo é loucura. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Jó tinha essa consciência de que ele não era melhor do que ninguém, porque numa situação como essa, há muita gente dizendo, numa tragédia, tem muita gente dizendo: por que comigo, Senhor? Por que eu, Senhor? Esse tipo de pergunta, de posicionamento, é como se a pessoa estivesse dizendo: eu sou melhor do que aquela pessoa que passou por aquela tragédia, quer dizer, comigo não poderia acontecer isso, não deveria essas coisas estar acontecendo comigo, afinal de contas, eu dou o dízimo, eu faço as orações, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Meus queridos, o relacionamento com Deus é muito mais do que ler a Bíblia e na igreja, entregar dízimo, oferta. E isso não serve como moeda para a gente barganhar e conversar com Deus diante da tragédia. Jó não se sentia melhor do que ninguém. Ele falou: receberíamos de Deus o bem, quer dizer, tudo que Deus me deu, agora que Deus toma, eu vou blasfemar dele. Agora que Deus pega aquilo que é dele, eu vou blasfemar dele. Isso é loucura pensar desse jeito, mulher. Então, querido, não blasfeme. Vai passar. Jó disse o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e outros, não outros, contemplarão, mas meus olhos. Deus não está morto, querido. Deus está vivo. O meu Redentor vive. Há esperança em meio às tragédias. Há esperança em meio ao sofrimento, a dor, o desespero, a solidão, o desprezo, a rejeição. Há esperança. O Senhor é aquele que estava cuidando de Jó. Os seus olhos estavam postos sobre Jó. Jó, com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor, e ainda com o corpo cheio de chagas, fisicamente doente, emocionalmente abalado, mas a base estava intacta. A base estava intacta. Isso nos faz lembrar aquilo que Jesus declarou lá no livro de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22, ele disse que todo aquele que ouve a palavra dele e coloca em prática é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, encheram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não caiu. Jó é essa casa que sofreu esse abalo, mas não caiu, que sofreu o ímpeto, a força da chuva, do rio, das torrentes, das correntes, do vento forte, e a casa não caiu.
porque Jó tinha alicerce, ele tinha base. Então, eu quero convidar você, nessa oportunidade, a cultivar um relacionamento com Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, a se humilhar diante de Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, a adorar a Deus, a louvar a Deus, a reconhecer que tudo vem dEle. Tudo vem das mãos dEle. Ele é Senhor do céu, Ele é Senhor da terra. Ele faz tudo quanto lhe apraz. Eu quero lembrar a você que existe o mal, as trevas. Elas existem. E as trevas, elas fazem de tudo para que o homem se afaste de Deus, blasfeme de Deus, para que o homem venha atribuir a Deus os desastres, as catástrofes, as moléstias, as enfermidades. Quem está por trás de tudo isso é o inimigo. O mundo é regido por leis. Quando se quebra uma das leis pelas quais o mundo se estabeleceu ou se estabelece, e o seu funcionamento, o seu bom funcionamento, as consequências vêm. Existe o mal, o diabo está vivo e ativo na terra. Os demônios estão vivos e ativos na terra. Quando Jesus veio ao mundo, os demônios falaram para ele, quando ele foi expulsar os demônios do Gadareno: vieste nos atormentar antes da hora? Porque ele sabe que haverá o tempo, a hora, como diz Jesus lá em Mateus capítulo 25, 41, apartai-me de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos e seus demônios. Há um tempo para eles. Mas enquanto esse tempo não chega, eles estão fazendo badernas na terra. Coisas terríveis na terra. Porque os homens não querem se sujeitar a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A única forma de resistir ao diabo é se sujeitando a Deus, é cultivando o relacionamento com Deus, é estreitando o relacionamento vertical. E quando as coisas que angariamos, no decorrer da nossa caminhada, da nossa existência, e até mesmo pessoas do nosso relacionamento, elas se vão, nós não vamos também, nós vamos ficar, se Deus assim permitir. Porque tem muita gente que quando perde alguma coisa, ela vai também. Tem gente que diz: não consigo viver sem fulano, o que eu vou fazer da minha vida? Não, querido, não. Fulano fez parte da sua vida por um tempo e já não faz mais. O Senhor o tomou para si, mas Deus tem uma obra para realizar através da sua vida ainda. Seja você filho, seja você pai, mãe, seja você quem for. Se Deus deixou você, cumpra o propósito pelo qual Deus criou você e te chamou em Cristo Jesus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na vida das pessoas. Não tente impedir Deus de ser Deus, mas lembre-se, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. O salmista vai dizer: bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas o diabo existe e ele é mau. As trevas existem. Não se afaste da luz para que as trevas não se assenhoriem de você. Volte seu coração para Deus. Volte a sua vida para Deus. Deus dará forças, porque a tragédia, ela vem, mas ela vai embora. Ela passa. Não se vive de tragédia o tempo todo o tempo. Ela passa. Depois da tempestade vem a bonança. Jó, não sabemos mensurar aqui o tempo do seu sofrimento, da sua dor, mas passou. E ele foi o homem que dobrou a sua riqueza depois. Ele estava orando pelos seus amigos lá caído no pó, sofrendo, mas ele orava até pelos seus amigos e Deus ouviu a oração de Jó, que Jó estava fazendo em favor dos seus amigos. E foi nesse momento que Jó estava intercedendo pelos seus amigos que Deus virou o cativeiro de Jó. Ele passou a ter 2 vezes mais do que ele tinha em relação aos camelos, em relação aos bois, em relação às jumentas, em relação às ovelhas.
dobrou a sua riqueza. Os seus funcionários, novos funcionários, muito mais funcionários. E Deus deu a ele mais 7 filhos. Ele teve mais 7 filhos, 7 morreram, Deus deu mais 7. E 3 filhas. E a Bíblia diz que em toda aquela região não havia meninas mais bonitas do que as filhas de Jó. E Jó morreu velho e farto de dias. E foi para morar com o Senhor na glória, na eternidade. Então, querido, vai passar. Vai passar. Enquanto não passa, adore, louve, não blasfeme, ore, acredite, confie, descanse, interceda pelos seus amigos. Deus está vendo você, Deus está com você, vai passar. E você vai glorificar o nome do Senhor. E eu termino aqui. Você sabe qual foi a maior experiência de Jó? Foi conhecer Deus mais profundamente. Jó tinha interesse, sempre teve interesse de conhecer Deus, e no sofrimento ele se entregou totalmente, conheceu muito mais. Ele disse lá: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó mergulhou mais fundo no seu relacionamento vertical, ele mergulhou mais fundo na sua intimidade com Deus, e a Bíblia diz que conhecer a Deus é a glória do homem, consiste, não glorie-se o rico na sua riqueza, o sábio na sabedoria, o forte na sua força, mas naquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus e faço justiça e juízo na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe esta pessoa, a sua família, que ela tenha essa postura de Jó, de adorar, de louvar, de cultuar, de esperar no Senhor, de descansar no Senhor, de chorar nos braços do Senhor. Deus, dê a essa pessoa força, sabedoria, meu Deus, discernimento, para a glória do teu nome, para a obra que o Senhor separou para esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus abençoe, até o próximo encontro.